Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Esse é o Carteira Inteligente, o programa semanal da CNN sobre investimentos e finanças pessoais. Hoje a gente continua aquela série sobre como a pandemia está mudando o mercado financeiro. No episódio anterior, a gente falou sobre como a doença alterou a maneira de pensar dos analistas do mercado. Agora, a gente vai entender como a Covid-19 mudou os influenciadores. Vamos entender como eles pensavam antes dessa confusão toda, como reagiram à doença e o que pensam do futuro. Também vamos saber o que a pandemia ensinou e, obviamente, como isso afeta o seu bolso. Para falar sobre tudo isso, a gente tem um programa especial com 3 convidados. Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, William Ribeiro, do canal Dinheiro com Você, que veio da simpática cidade de Santa Rita do Sapucaí, lá em Minas Gerais, e também com Luiz Alves, que é gestor e tem feito os vídeos da Versa Asset e tem andado de bicicleta por aí na Faria Lima, que eu tô sabendo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio. E eu começo o programa perguntando pro Thiago. Thiago, o que a pandemia te ensinou? Olha, o que a pandemia mudou, né, no meu ponto de vista com as pessoas, é um pouco de como os investidores pessoa física, eles estão investindo de uma forma totalmente diferente de tudo que a gente já viu por aí. Quando a gente olha para o histórico, a gente pega todas as crises que já aconteceram, o comportamento é sempre muito parecido. E então é de se esperar que esse comportamento vá acontecer novamente. E essa crise me mostrou que não é porque desde sempre as pessoas pensam dessa forma que elas vão continuar pensando. Então, o que a gente imagina? Geralmente as pessoas ficam com muito medo quando a bolsa cai e ficam muito corajosas quando a bolsa sobe. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. Então, isso me ensinou que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem aprender, que as pessoas elas podem investir bem, né? Então, isso aqui foi o principal aprendizado que eu tive. E, além disso, eu também entendi que a tecnologia ela é um presente, né? Não é um futuro. E é um presente quase que um passado, né? Não dá para imaginar uma empresa hoje que não consiga, que não seja uma empresa de tecnologia ou que não tenha uma tecnologia muito forte envolvida no processo. Não imagina uma empresa que vai prosperar sem isso, né? Então, eu acho que essas duas coisas foram os principais impactos que eu tive, né, como influenciador ou vendo o que acontece com as pessoas que me seguem. Bacana. William, você concorda com isso? E o que você acha que gerou essa racionalidade do investidor? Naka, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês. Eu penso que, num horizonte que eu enxergo, a previdência, não a previdência privada, mas no sentido do dicionário mesmo, previdência, é algo que deveria estar mais presente no nosso dia a dia e que, infelizmente, muitas pessoas não se prepararam. A gente tem recebido bastante mensagem nas diversas mídias sociais do Dinheiro com Você, as pessoas agradecendo a gente. Você falava de colchão financeiro numa época que eu não via necessidade, agora está fazendo falta para mim. Mas se a gente olhar em retrospecto, a única certeza que a gente tem é que vamos ter crises, né? As crises, elas são certeiras, né? E por mais que seja imprevisível esse fenômeno da Covid que a gente está vivenciando, Bill Gates não achava imprevisível, né? Ele já falava de uma pandemia há muito tempo, a gente que não ouvia ele como deveríamos. Esses eventos excepcionais, que o Taleb chama de cisnes negros, né? Cisnes vermelhos, agora a gente poderia até dizer, eles impactam, eles são extremamente improváveis, mas na ocasião de acontecer, eles têm um impacto muito grande em nossas vidas. Ninguém poderia prever o que a gente está vivendo hoje, né? Tudo, comércios fechando, lockdown e coisas assim. E então eu penso que vale para as duas formas, tanto do ponto de vista de estar preparado, mesmo que nunca aconteça nada, e ser previdente nesse sentido de manter o meu dinheiro em segurança, como também na eventualidade de cisnes negros positivos, estar alocado em bons ativos de empresas que vão se recuperar daqui para frente. Então a gente precisa olhar com mais cuidado esses eventos que a gente, no primeiro momento, negligencia, que são essas excepcionalidades, mas que tem um impacto muito grande no nosso dinheiro. São improváveis de acontecer, mas acontecendo tem um poder devastador sobre o nosso dinheiro, ou tem eventualmente o poder de multiplicar o nosso patrimônio. E vem muitas coisas na minha cabeça. Por exemplo, Bitcoin, Magazine Luiza, só se aproveitou dessas subidas quem estava aportado, quem estava exposto, né? Então, fazer o dever de casa, o dia de hoje, diversificar o patrimônio, mas sim, estar exposto ou prevenido a esses eventos excepcionais que têm um impacto muito grande sobre o nosso dinheiro. Legal. Luiz, você acha que essa cautela, essa coisa mais previdente do investidor
pode ter relação com essa coisa que vocês representam, que são os influenciadores, essa nova maneira de se ter conhecimento sobre finanças? Com certeza. Eu acho que, além dessa característica previdente do investidor, o principal propulsor disso foi a taxa de juros, né, que caiu para um nível onde as pessoas perderam a rentabilidade que elas estavam acostumadas ali, né? É o rentismo que a gente fala muito. Isso aí obrigou as pessoas a buscar investimentos mais arriscados. E aí elas foram atrás de informação e se depararam com excelentes educadores financeiros, como os dois, que fizeram um trabalho tão bom que nessa crise a gente está vendo o resultado, que é o que o Thiago já comentou, que as pessoas físicas estão aumentando os seus investimentos, aportando na Bolsa ao invés de fugir. E a gente lá, como uma gestora, a gente vê isso acontecendo no nosso passivo, né? O nosso passivo é feito principalmente por pessoas físicas, são quase 10 mil investidores, e normalmente quando você tinha quedas muito acentuadas, você via uma espécie de um pânico, um pequeno pânico, pessoas que ligando para perguntar, mandando e-mail e começando a resgatar. E nessa crise o que a gente viu foi uma calmaria impressionante. E quando a Bolsa começou a se recuperar, a gente começou a ver um aporte nos fundos, o que deu uma enorme satisfação, porque esse é o comportamento correto ao se investir em ações. E eu acho que muito disso é fruto de todo esse trabalho que está sendo feito via mídias sociais e tudo mais. Olha, eu sou meio velho, já tenho 20 anos de profissão. Talvez seja a primeira vez que eu, como jornalista econômico, vejo o investidor se portando como diz o livro-texto, compre na baixa e venda na alta. Assim. E é muito bacana ver que isso, na verdade, acho que é o amadurecimento do mercado. Agora eu lanço uma pergunta aqui polêmica. Vocês acham que o pior já passou da crise? Quem vai ser quem fala primeiro? Tem só um negócio que eu queria falar antes que eu acho interessante, que é sobre, fizeram comando livro, né? E realmente a gente tem a taxa de juros hoje num patamar histórico que mexe com a cabeça das pessoas daquela coisa de 1% ao mês, né? Não rende mais 1% ao mês. Então as pessoas correm para outros investimentos. E tem muito dinheiro para sair de renda fixa e fundos um pouco mais passivos para você colocar em renda variável, né? Realmente existe esse fluxo, daqui joga os preços para cima. Só que eu acho que isso daqui a gente já viu acontecer de certa forma no passado, porque a taxa de juros já foi muito alta. A gente caiu de 15% até há pouco tempo atrás para quase 3%. Só que essa queda, se você for pensar em quanto era antes, também já tivemos quedas muito grandes. Então acho que foi uma junção de várias coisas aqui no cenário e que fizeram essa galera entrar. Só que eu vejo um pouco de risco nisso também. Por quê? Porque as pessoas estão entrando na Bolsa, estão fazendo como o livro diz. E a única coisa que você pode controlar na Bolsa de Valores é o seu preço de compra. É a única coisa que você pode controlar. Mas e o momento de sair? Se aqui existe um momento de sair, né, tem muitas vertentes de estudos e tal, será que em algum momento você vai sair quando de fato esse investimento que você fez ele deixou de ser atrativo? Será que você vai conseguir identificar se e caso aconteça como uma Magazine Luiza perder seus fundamentos, por exemplo? Será que você vai conseguir fazer isso? E o que eu vejo assim, isso aqui me lembra um pouco de uma parábola. Vocês já ouviram falar na parábola da mentira e da verdade? Tem um negócio interessante que é o seguinte, tinha a mentira e a verdade. Né? A mentira sempre diz a mentira e a verdade sempre diz a verdade. E a mentira chegou para a verdade e falou, olha só, aquele lago, ele tá tão gostoso, vamos entrar nesse lago? Aí a verdade meio desconfiada, ela fala, tá bom, vamos entrar. Aí os dois entram nesse lago e a mentira, ela pega e some, a verdade fica procurando ela, sai correndo do lago atrás dela e quando ela vê, a mentira levou as roupas dela, foi embora. E a verdade sai pela cidade, atrás da mentira, gritando, e a cidade julga a verdade. E diz assim, caramba, você tá nua, sai daqui, volta de onde você veio e tal. E ela volta e se esconde. E desde então, a mentira anda por aí vestida de verdade. Olha. E por que eu disse isso? Porque hoje, não são só os investidores que são novos. Os influenciadores também são novos. Tem gente que nunca passou por crise, tem gente que acabou de entrar no mercado, tem gente que ensina a investir, mas está começando a investir agora ou nem investiu ainda. Então, o que a gente vê aqui? Que todo mundo está propagando a teoria. E a teoria é clara, invista depois de uma crise, porque historicamente sempre fez sentido. Mas na prática, a teoria é outra. Então, será que essas pessoas terão discernimento para realocarem a sua carteira num momento de... Será que a gente vai ter uma recuperação em V, em W ou em U, né? O pessoal fala. Então, esse que é o grande questionamento que eu tenho hoje. Né? E essa é a minha preocupação também com esses investidores que entraram na Bolsa agora há pouco. Por isso que eu sempre falo de um filtro para as pessoas que você segue, que é o filtro do skin in the game.
é você seguir aquelas pessoas que passaram no filtro do tempo. O tempo é um filtro importante para definir as pessoas que você segue, né? Então, eu sempre penso nisso, que é um filtro prudente para quem está começando a investir, né? Bacana. Não, a gente volta a falar sobre se o pior já passou, mas aí falando exatamente disso, é muito bacana essa pensata que o Thiago fez, porque muita gente reclama que no mundo da internet, quando as coisas estão bem, todo mundo aparece, todo mundo quer aparecer, mas quando o vento vira e a coisa vai para baixo, as pessoas somem. William, você acha que tem isso nesse mundo das finanças na internet? As pessoas sumiram quando a bolsa caiu. Como é que você lida com isso? Entre essa responsabilidade de um educador financeiro no momento de auge e no momento de crise? É muito interessante analisar o movimento dos players, das casas de análise. Tinha casa com 120 mil de Ibovespa mandando, é hora da bolsa. E agora com 90 mil, o pessoal, não, fique fora, isso aqui é arriscado para você. Então, eu gosto muito da linha de pensamento, até complementando o que o Thiago disse, o tempo, além de ser o ativo mais precioso que a gente tem, a gente não pode comprar tempo, só podemos usá-lo bem, ele é o exponencial na fórmula dos juros compostos. E as pessoas querem investimento para dar dinheiro amanhã. Por isso que até que caem em pirâmide financeira, né? Eles querem multiplicar o patrimônio de um dia para o outro como se isso fosse possível. Mas focar nos aportes e também no tempo, isso até matematicamente falando é bem fácil de provar. Dá muito mais efeito do que acertar o fiofó da mosca do cavalo do bandido para entrar ali, sabe? Que o pessoal sempre quer acertar o time. Que hora, quando eu conto, quando eu vendo. Quando você começa a enxergar as empresas na bolsa como ações, como você ser sócio de uma empresa e não comprar papéis, que eu odeio essa palavra papel, eu comprei um papel. Você não comprou papel nada, você é sócio dessa empresa. Você pode estar fazendo um trade, mas por enquanto você é sócio. E quando as pessoas focam em aporte e tempo, há buscar bons ativos na minha carteira, durante a minha vida, comprar boas empresas, fundos imobiliários, ações, moedas. O que eu consegui, a vida é um jogo de acumular, investir é um jogo de acumular. Até no mercado financeiro tem a máxima que o mercado premia os vagabundos, no sentido de que o cara que não vendeu, ele tem uma boa chance de dar certo também. E esse movimento também de, muitas vezes, do investidor iniciante querer realocar a carteira, querer, olha, eu vou vender essa aqui e comprar que cresceu muito para comprar outra. Existem investidores internacionais, eles criticam muito isso, porque você está, em tese, cortando uma sua plantação boa e deixando a erva daninha, porque a que cresceu você vai cortar, Sim. Sabe? Então, eu gosto muito da linha de simplificar as coisas para o investidor pessoa física. Qual que é o jogo? Você não é um investidor, as pessoas que estão nos ouvindo não são investidores do mercado financeiro profissionais, né? Elas precisam viver o dia de hoje com família, tempo, saúde, mas eu preciso ganhar bem, fazer bons aportes todos os meses. Inclusive tem um vídeo no canal onde eu comparo uma pesquisa, eu cito uma pesquisa acadêmica que fala entre o acertar o tempo versus a disciplina de se aportar todos os meses. E o artigo fala o seguinte, nem Deus ganha da disciplina de se aportar todos os meses. Que ele quis dizer que Deus saberia quando está na baixa, que é outro problema de investidor, né? Pessoal físico, quando está na baixa, a gente nunca sabe. Você perguntou se o pior já passou, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui, nós temos os nossos sentimentos, mas ninguém sabe dizer se o pior já passou. Então, por que em vez de tentar acertar a baixa, eu focar no meu trabalho, que é o que dá dinheiro de verdade, e eu faço aportes mensais e invisto todos os meses, agora está na baixa, eu vou comprar mais ações. Se o investidor normal, comum, talvez tenha alguns poucos mil reais por mês para investir, eu vou levar mais ações para casa na minha carteira. Dessa forma, sem precisar, o pessoal entra em bolsa, em fundos, fala, quando eu posso reaver o meu dinheiro? O cara já está pensando em renda fixa dentro da renda variável, não sei se você passa isso também dentro do fundo seu, né? Quando é que eu vou poder tirar o meu dinheiro? O cara já tirou o risco da história que não existe, né? Se a pessoa já tirou o risco, ela está em renda fixa. E é maluco porque o brasileiro médio, ele está acostumado a entender como o tempo age, mas contra ele, por exemplo, no cheque especial ou no rotativo do cartão de crédito, que é uma coisa que muitos brasileiros estão expostos
Infelizmente, e ali o tempo se faz presente com o juro composto, que na verdade pode ser seu aliado. Né? 66% das famílias hoje estão endividadas, 76% delas estão no cheque especial, que o rotativo é 300% ao ano. E 300% ao ano, para o pessoal entender, o pessoal tem que ter isso em mente. R$1.000 hoje em 5 anos dá R$1 milhão. Pois é, não, é impressionante. Luiz, como é que é para você, que é gestor e também está dando as caras aí na internet, entender a reação dos investidores, a reclamação dos investidores, os pedidos? É muito diferente o internauta do seu cotista? Não, na verdade eles são a mesma pessoa na maior parte das vezes. Mas posso só fazer Claro, por favor. Desse assunto que eles estão falando que é muito interessante. Eu acho essa discussão a maior e a melhor discussão sobre ações de todas. Se você deve fazer market time, se você não deve fazer um market time, quanto que você deve ter alocado e tal. E só uma coisa curiosa disso tudo é que tem um fundo, eu não vou lembrar o nome dele, mas a história é essa. É o fundo que tem mais de 100 anos nos Estados Unidos e que é um dos 5 melhores fundos da história, fundo de ações. E outperformou o S&P largamente. E esse fundo, ele tem, desde do seu início no regulamento, a vedação de comprar ou vender ações. Então esse fundo começou com uma carteira única, que tinha na época 20 ações. Hoje, 100 anos depois, sobraram tipo 5 ações, mas isso tudo fez desse fundo o melhor fundo, dos melhores fundos de ações dos Estados Unidos de todos os tempos. Então, ficar carregando ações é um instrumento muito poderoso de rentabilizar, de gerar retorno, por causa do tal famoso Equity Risk Premium. E aí tem que segregar a discussão. Uma discussão é carregar ações contra renda fixa e a outra discussão é ganhar da bolsa. Mas a discussão primordial para a pessoa física é: devo eu comprar ações ou alocar na renda fixa? E aí a teoria diz que investindo em ações você vai ganhar no longo prazo, porque como você precisa remunerar o risco extra que você está correndo por correr o risco de uma empresa e não de um país, você tem que ter um retorno maior pelo aquele ativo, o tal do Equity Risk Premium. E aí o efeito do Equity Risk Premium no longo prazo é justamente um ganho muito maior do que da renda fixa. Só que a gente não pode culpar o investidor brasileiro de ter ficado na renda fixa a vida inteira, porque quando você faz a análise do Equity Risk Premium para o Brasil, até pouco tempo atrás você não encontrava ele. Então, quando você comparava a rentabilidade da bolsa com a renda fixa desde 1998, que é quando você teve uma mudança estrutural lá do câmbio, até pouco tempo atrás, a renda fixa dava um grande pau na bolsa. A bolsa aí é muito pior. Então, por causa disso, o investidor brasileiro não estava errado até então. Sim. Por outro lado, se a teoria está certa, a bolsa tem que correr muito agora para alcançar e passar a renda fixa. Então, o jogo está começando para a bolsa, né? Para o Brasil, no Brasil. É um paradoxo, porque o Brasil é um dos países com o sistema financeiro mais desenvolvido do mundo, mas ao mesmo tempo é um dos países com a economia mais bagunçada do mundo, né? Não, e o juro que era gigantesco até ontem, né? Que fazia toda a diferença. Sim. Agora, Thiago, o tempo é um elemento importantíssimo nisso que a gente está falando. Como é que é explicar e pedir paciência, por exemplo, para a internet, onde você tem muita gente jovem, e o jovem, na média, é muito imediatista, ele quer muito rápido, né? O brasileiro já é imediatista, mas o jovem, ele é ainda mais. Como é que você convence alguém a ter paciência? Olha, quando eu comecei a investir, eu tinha esse mesmo comportamento do jovem médio hoje. Eu queria ficar rico muito rápido, né? E o resultado disso foi que eu quebrei em uma semana na Bolsa de Valores, operando opções, né? E isso podia me levar para 2 caminhos. O primeiro é achar que a culpa foi da Bolsa, e a Bolsa é um grande cassino, e o segundo é estudar e aprender, entender o que aconteceu. Foi o caminho que eu segui. E eu aprendi, com esse erro e com alguns outros grandes erros, que a ganância, ela geralmente te traz prejuízo no mercado financeiro. E assim como a ganância, o medo também te traz prejuízo. A não ser que você seja o primeiro a panicar, né? Que dizem que aí faz sentido, você é o primeiro a sair. Então, eu entendi que a ganância, o medo e a impaciência, eles sempre geram prejuízos. Isso é como um princípio. Então, todas as vezes na minha vida que eu perdi dinheiro na bolsa, eu fiz um desses 3 princípios. E eu tento compartilhar com as pessoas, utilizando a minha história como exemplo, e a de vários outros investidores que erraram em alguns momentos. Mas tem algumas coisas que só o tempo vai poder ensinar para o investidor. Por isso que o que eu faço é orientar que essas pessoas comecem com pouco. Porque quando a pessoa está muito gananciosa, é difícil você quebrar isso na pessoa. E às vezes ela vai ter que passar por uma experiência. É como um filho que vai fazer algumas coisas erradas e você sabe que ele vai fazer e você não quer que ele faça, mas às vezes ele vai acabar fazendo escondido. Então a minha orientação para as pessoas é:
entre com um pezinho só, não entre com os 2 pés, porque isso é novidade para você. E ele vai ter que passar por uma trajetória. E o que eu quero fazer é minimizar os prejuízos que ele vai sofrer até aprender. O investidor precisa ter resiliência. E o problema da ganância é que a ganância geralmente faz o investidor seguir a estratégia que mais deu certo na última semana ou no último mês. Então, é claro que tem sempre gente apostando que vai subir, gente apostando que vai cair, gente alavancando sua carteira para cima ou para baixo. E é claro que sempre vai ter alguém que ganhou mais ou menos dinheiro. Então, quando a gente está numa crise, tem gente que apostou que o mercado ia cair de uma forma alavancada e multiplicou seu capital por 10.000%. E o investidor que está entrando agora, ele vai olhar para esse cara e não para o que está aqui há 20 anos, porque ele entrou agora. E ele está sendo movido pela ganância. Então, quando você ultrapassa a linha tênue entre ambição e ganância, você vai fazer cagada com o seu dinheiro. Uma forma lúdica que eu tento passar para o investidor, para que ele se conscientize, existe o você hoje e existe o você do futuro. E você precisa guardar o seu dinheiro para o seu eu do futuro. Porque, para mim, na maioria das vezes, as pessoas preferem parecer ricas do que terem patrimônio de fato. E eu acho que construir patrimônio tem a ver com você parecer humilde ou viver dentro do que você pode para que em algum momento você possa colher. Eu acredito que o investimento ele funciona em um paralelo com a natureza. Você vai plantar uma semente aqui no solo e no outro dia ela já está crescendo, mas é quase imperceptível isso. E no outro dia ela cresceu mais um pouco e você não percebe nada. Mas no longo prazo você vai ver algo que é grandioso. E com o mercado, ele sempre superprecifica alguma coisa ou subprecifica, que é o que chamam de senhor mercado, que tem o seu humor. Então, quando o mercado sobe, ele geralmente sobe mais do que deveria. Quando ele cai, geralmente ele cai mais do que deveria. Eu acho que o emocional do investidor, ele impacta muito no preço. Por isso que, se a gente for olhar para um longo prazo e todos os estudos, como o pessoal está falando, realmente investir em ações costuma ser o que mais traz resultado para o seu bolso. Porém, existe uma coisa chamada Uncle Point, que é uma coisa que eu aprendi com o meu amigo Richard. E o que ele diz se você aplicar todo o seu capital em ações, vai ter um momento que você vai precisar do seu dinheiro. Só que quando você precisar do seu dinheiro, vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Você vai estar passando por uma grande crise, você vai ter sido demitido, você vai ter terminado o relacionamento, alguém passou por um grande problema e o mercado vai estar com 50% de desconto aqui e você vai ter que vender todo o seu capital. Então, por isso que eu acredito que é legal ter uma carteira balanceada, até porque, como ele falou, a gente, na maioria das vezes, as pessoas não vivem de mercado, elas têm o seu trabalho. E quando você segue uma carteira diversificada, a gente diversifica o nosso patrimônio e rebalanceia ele periodicamente. Então, como os grandes movimentos acontecem superprecificando e subprecificando as coisas, em um momento de grande oscilação para baixo, como que aconteceu agora, que a bolsa foi de 120 mil pontos para quase 60 mil, a sua parcela de renda variável ficou muito pequena. É o momento de você aumentar talvez um pouco esse percentual. E agora que isso tudo subiu, talvez seja o momento de rebalancear de novo. Então, o Ray Dalio me ensinou uma coisa muito importante e que eu levo para mim como mantra. Então, é difícil falar sobre o assunto de o que você acha que vai acontecer com a economia, com a bolsa? Eu tenho minha opinião. Mas eu entendo o seguinte, eu entendo que se você tenta prever o futuro através de uma bola de cristal, você está fadado a comer caco de vidro. Então, eu acho muito difícil você acertar o timing perfeito, mas eu acho que é possível você estar preparado para uma crise. Então, eu defendo isso através de uma diversificação de carteira. Bacana, bacana. Então, diversificar e cautela são duas palavras-chave aí para o Thiago e que muita gente que passa por essas cadeiras bate nessa tecla e é importante você ter isso muito claro na tua mente. William, como é que o investidor não cai no conto da sereia do retorno rápido, que é esse que o Thiago estava dizendo, alertando que é um mega perigo, Como que o cara não cai nesse canto da sereia? Eu acho que a cultura de investimento no Brasil é tão falha, é tão fraca, é tão recente, até pela memória inflacionária que a gente teve, A inflação de 2 dígitos no Brasil era arroz com feijão, a gente sempre teve inflação de 2 dígitos no Brasil. Então, o investimento do brasileiro era correr para o supermercado e encher a dispensa de comida. Esse sempre foi o investimento do brasileiro. Agora chega num momento, com inflação controlada, agora estamos vivendo uma excepcionalidade até em deflação esse ano, Bom que se diga. As pessoas, eu fiz a brincadeira no canal uma vez falando, se você chega na sua casa falando, eu sou investidor da Bolsa de Valores, você comprou uma ação no fracionado de OIBR, a sua mãe vai olhar, esse cara deu gente na vida, cara. Porra, Bolsa de Valores é um instrumento tão acessível para todo mundo.
né? Ter essa cultura. Se fala que você é investidor de bolsa numa reunião de família, o pessoal acha, pô, esse cara deve ser tipo Warren Buffett. É incrível essa falta de cultura de investir, de pensar no longo prazo, como também tem essa... E é nisso que entram os oportunistas, os piramideiros, que eu tanto combato lá no canal também, que usam, inclusive, imagem de ativos que o pessoal não conhece, como Bitcoin, e fala, eu invisto em Bitcoin para você, te prometo... Um dos sinais, respondendo o que você perguntou, é quando o cara oferece renda fixa em ativos de renda variável. Eu falo, você investe em Bitcoin através de mim, que já é um problema muito sério, ao meu ver. Porque Bitcoin você investe sozinho, você não coloca seu dinheiro para uma empresa para investir para você. Se ela te oferece retornos fixos mensais e, não por coincidência, muito acima do mercado financeiro, já é um sinal de alerta enorme. Por outro lado, me parece que falta um trabalho muito grande de punição no Brasil, como em muitas outras esferas, para que cesse essa oferta de produtos piramideiros por aí, porque o cara sai de uma pirâmide e ele abre outra. É um negócio incrível no Brasil. Agora, o que o investidor, a pessoa que já tem um patrimônio construído, que pelo menos tem a reserva financeira, que essa eu prego que tem que ficar na renda fixa mesmo. Agora, o que tem que estar muito na mente do investidor é: eu preciso aprender a conviver com o risco e mitigar os riscos. Por quê? Caso contrário, se eu pegar um investimento em renda fixa excepcional que tem hoje, que tem mais risco do que tesouro direto, obviamente, te oferece 200% do CDI, como eu vi hoje, eu estava consultando num aplicativo. Você vai investir R$1.000 hoje, vai tirar 1.060 daqui 200% é um ano, né? Você vai tirar 1.060 em um ano e ainda vai tirar imposto de renda. Então, ou seja, qual a escolha do investidor? Se você não tem patrimônio feito, foca em construir a sua reserva financeira. Caso contrário, é o cenário que a gente está vendo. Você vai ter 3% ao ano num investimento de 100% do CDI, com Tesouro Selic da vida e vários outros nos bancos digitais que agora virou moda. Esse medo de investir, de correr risco, impacta diretamente na rentabilidade. Como você estava dizendo, né, do país da renda fixa, saímos dos 14%, 15% para agora ter 3%. Então, qual que é o segredo? Aprender a correr riscos. O Thiago falou muito bem, molhando o pezinho na renda variável, tem que ter renda variável. Como eu acho também prudente ter investimentos para quem tem um patrimônio considerável fora do Brasil. Você precisa, não é porque eu vivo no Brasil, eu amo o Brasil, que eu ganho dinheiro em reais, que eu quero manter a reserva financeira, eu quero manter o poder de compra do meu dinheiro numa moeda que não é a campeã mundial em reserva de valor. Eu posso ter dólares, eu posso investir no mercado americano, através dos fundos, inclusive, ou diretamente, ouro, Bitcoin. Só que é uma jornada de investimento, onde o investidor geralmente não tem paciência. Posso adicionar uma coisa? Claro, por favor. Acho que é legal que... como que faz para a gente se blindar da ganância? Eu acho que uma coisa importante é método. Por quê? Geralmente a gente associa a ganância, o mercado está subindo, então eu vou comprar mais porque eu estou ganancioso. Geralmente é isso que acontece. E o medo, quando o mercado cai, a gente fica com medo e a gente vende tudo depois que o mercado caiu. Isso é o padrão, é o que o livro diz, né? Só que comigo aconteceu uma coisa interessante recentemente, porque a minha cabeça está tão preparada para, se o mercado cair e eu preciso agora ser mais corajoso, que eu me tornei ganancioso dessa forma. E isso é perigoso. Porque quando o mercado começou a cair, teve o circuit breaker, né? Tiveram alguns. Nos primeiros, eu fiquei ganancioso. E eu lembro que eu estava indo para o escritório, e eu tenho um quadro que eu invisto meu patrimônio publicamente, né? E aliás, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas eu tenho um quadro que eu invisto publicamente. E aí, eu tomei a decisão de ir até o escritório, gravar esse vídeo e ia fazer o maior aporte da história que eu já tinha feito. E eu estava indo para lá decidido a comprar muito em ações depois dessa queda. Só que durante o período, eu lembrei de um princípio que eu sigo, que é o ganância, medo, impaciência geram prejuízo. Eu falei, caraca, eu tô ganancioso. E eu identifiquei isso. E o que eu fiz ao identificar isso foi, quando eu sentei na mesa para fazer as minhas operações, eu reduzi elas por tipo 75%. Eu comprei muito menos do que eu ia comprar, porque eu estava ganancioso. Ou seja, a racionalidade te deu tanta segurança que você foi... que eu ia fazer o contrário. E eu não fui ganancioso. E ainda bem. Você precisa de um método e você não pode ferir princípios. E é por isso que leva tempo para o investidor
se transformar em investidor bem-sucedido, um investidor que vai ter constância e longo prazo. Queria dar os meus 2 cents aqui que me ajudaram agora no exemplo real, né? Não, legal, bacana. Luiz, eu queria, você que está dos dois lados do balcão aí, tanto como um cara que está falando para a internet e você também é gestor, eu queria ouvir um pouco de você sobre a responsabilidade de cada uma dessas funções. A gente sabe que hoje no Brasil, para ser gestor, você tem uma série de protocolos, você tem uma formação específica tal, e regras muito rígidas. Ao mesmo tempo, na internet, é um campo livre de fala, de análise, de recomendação. Como é que é para você lidar com esses dois universos tão diferentes do ponto de vista do pode e não pode, né? Já que como gestor você tem 1 trilhão de coisas que você não pode. E na internet é um campo mais aberto. Como é que você lida com essas duas coisas diferentes? Interessante. É interessante essa sua pergunta, porque no nosso caso específico, as duas coisas vieram totalmente coladas, totalmente juntas. Por quê? A nossa gestora, a Versa, ela se diferencia por ter os fundos mais arriscados do mercado. O nosso fundo principal, nosso flagship, que é o Versa Long Bias, é possivelmente um dos fundos mais arriscados do mundo. Chegou a ter, nessa crise, volatilidade maior que de Bitcoin. Chegou a bater 200% de volatilidade e a gente manteve essa volatilidade alta, ainda está em torno de 150%. E quando a gente resolveu seguir por esse caminho, que era justamente um caminho de romper o tradicionalismo da indústria de fundos, de fazer fundos que a gente chama papai com mamãe, a gente falou, vamos fazer uma coisa diferente, a gente falou, a gente sentiu a necessidade de explicar para o nosso cotista o que estava acontecendo. Porque o que a gente não queria era justamente o cara que estava atrás do ganho rápido e que viu o nosso fundo subir 170% em 2016, 160% em 2018 e falar, pô, achei a galinha dos ovos de ouro, vou botar todo o meu dinheiro lá. E mesmo com toda a educação financeira que a gente fez, isso aconteceu, tá? Depois a gente tomou uma medida em relação a isso. Mas, a princípio, a gente foi para a internet para explicar para o pessoal que estava investindo com a gente o que estava acontecendo. E falar, vamos colocar todo mundo na mesma página, ciente de que essa estratégia é uma estratégia de altíssimo risco e que amanhã pode ter um drawdown, que é uma queda muito elevada, e vamos fazer isso de forma mandatória como princípio da gestora. E aí a gente criou o blog da Versa, que é o Fundo Versa, tem o nome do fundo.com.br, onde a gente começou a escrever cartas temáticas sobre os investimentos nas empresas, sobre gestão. Inclusive, a última carta que eu escrevi foi agora no meio da crise, explicando exatamente como a gente estava preparando o fundo para os dois momentos, o momento da queda, quer dizer, a gente tinha passado pelo momento da queda e preparando para a retomada. Então, a gente surgiu para fazer esse trabalho de disclosure, né, para os clientes. Então, a gente, até por ser gestor, a gente tem que respeitar todas as regras inerentes à gestão. Então, a gente não pode dar recomendação de investimento, a gente tem que ser extremamente criterioso nas análises. Ao mesmo tempo, a gente não pode fazer projeções, target price, certas coisas. Então, a gente fica restrito às regras do nosso ramo e a gente tenta passar o máximo de informação possível usando esse escopo. E aí o último passo foi ir para o YouTube, no qual a gente falou, vamos dar um passo extra e vamos abrir aqui a cozinha. Vamos explicar para a galera até como você monta uma asset. A gente tem um vídeo de como montar uma asset, como você preencher todos os requisitos regulatórios para chegar lá. Então a gente resolveu abrir a cozinha justamente porque a gente entende que dessa forma o investidor ganha maior conhecimento do que está, maior familiaridade do que está acontecendo, ele vira o nosso sócio de verdade e aí ele vai entender quando tiver um movimento adverso, quando a gente errar, trocar o pé, e também não vai se emocionar quando o fundo for bem. Também vai ser comedido, como o Thiago bem falou. Então é por isso que a gente, na verdade, faz as duas coisas de forma concomitante, elas estão intrinsecamente ligadas. Legal, nosso tempo está terminando, mas eu queria lançar uma pergunta comum para vocês. Eu queria saber qual é a dica ou o mapa que vocês dão de agora em diante. A gente ainda está no meio da pandemia, a gente não sabe direito como é que a economia vai sair dessa situação. Tem uma série de variáveis, eleição nos Estados Unidos, a situação econômica e política aqui no Brasil, mas eu queria ouvir de vocês dicas ou caminhos nortes de agora em diante para quem está nos assistindo e quer decidir o que fazer com o seu dinheiro, além de assistir os canais de vocês. E aqui o Carteira Inteligente da CNN também. Luiz, por favor, você começa. Olha, a minha dica para o investidor que não está na Bolsa é aproveite essa oportunidade para começar. Essa é uma oportunidade de ouro para você entender o mercado financeiro. A história está sendo escrita agora. Meu avô
foi do mercado financeiro e não viu uma pandemia, meu pai não viu uma pandemia, ninguém viu uma pandemia das últimas gerações, a última foi no pós-guerra, e a história está sendo escrita e é um momento riquíssimo para você aprender exatamente como funciona o mercado. Então tem muita empresa muito barata, negociando aí a valor intrínseco, que a gente chama, que é perto do valor patrimonial, porque tem muito pessimismo embutido no preço. Tem muita empresa que já está cara, com o mercado precificando que essas empresas vão ser as ganhadoras de todo esse fenômeno. E isso tudo amanhã pode ser ao contrário, amanhã pode ser totalmente diferente. Então a dica que eu daria é: aproveite para mergulhar de cabeça agora, porque essa é a melhor escola que você pode ter no mercado. Como bem o Thiago e o William frisaram, a experiência no mercado financeiro é preponderante. Não adianta nada você saber fazer um modelo se você não souber se comportar no momento adverso. E você só vai adquirir experiência fazendo. Então corre lá, abre uma conta na sua corretora e invista, que esse é o momento. Muito bem. William, Warren Buffett de Sapucaí, qual que é a tua dica? Olha, eu diria que, até só avisando um pouquinho sua fala, Luiz, se você me permite, o investidor, para entrar de cabeça, ele tem que conhecer um pouquinho, né? Tem que saber fazer a análise dos fundamentos de uma empresa, mas tem coisa que realmente é irresistível. Se olhar uns bancos grandes sendo negociados a preço sobre o valor patrimonial, menos de 1, é realmente... A lição para o investidor é: avalie o setor se ele vai continuar perene pós-crise. Se a gente olhar essas mesmas empresas que a gente consome os produtos hoje, as pessoas vão deixar de consumir um produto de um banco? Será que vai ter um risco sistêmico que os bancos quebrarem? Ou não, o banco vai continuar? Os bancos hoje são extremamente líquidos, ao contrário do que aconteceu na crise de 2008, por exemplo, né? A regulamentação evoluiu muito também, principalmente no Brasil, né? Tem regras muito, muito fortes, né, de compulsório, esse tipo de Basileia coisa. 2. Basileia. Então, para o investidor, acho que uma lição interessante é: avalie as empresas que têm valor perene. Isso é extremamente subjetivo, mas se eu conseguir analisar uma empresa que eu acredito que as pessoas vão continuar consumindo, e via de regra, quando as pessoas vão nessa linha, elas acabam indo um pouco para commodity, né? Porque as pessoas vão continuar usando saneamento básico, vão continuar demandando as empresas petróleo, minério. Então, dentro dessas empresas, se eu quiser fazer um market time, que eu acho que é a única exceção que eu faço, eu não gosto muito de market time, mas numa crise é realmente tentador. Você olhar bancos e várias outras empresas sendo negociadas, a diferença entre valor e preço, né? Valor é o que ela entrega e preço é o que está valendo agora, e no curto prazo, como o Thiago falou, é extremamente emotivo, especulativo o mercado acionário no curto prazo. Mas no longo prazo, se essas empresas continuarem sendo lucrativas e gerando valor para o acionista, a cotação vai subir naturalmente. Eu penso dessa forma, né? Thiago? Eu penso que uma crise nunca é muito feliz, né? Sempre tem muitos problemas e todo mundo está preocupado com o que está acontecendo com as pessoas hoje, essa tragédia que a gente está passando, eu inclusive, publicamente já fiz muitas doações, mas eu tenho um capital e eu preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro. E muitas pessoas têm essa preocupação social, só que também têm um dinheiro e precisam fazer alguma coisa com esse dinheiro. E sob essa ótica do dinheiro, eu espero há 10 anos isso acontecer. Por quê? Porque eu sempre estudei que é durante as crises que a gente pode, como Warren Buffett diz, comprar ótimas empresas a preços medianos, ao invés de procurar empresas medianas a ótimos preços, né? E eu espero há 10 anos isso acontecer. Eu já passei por crises sem dinheiro e já passei por momentos em que eu tinha dinheiro e não tinha uma crise, para eu poder aproveitar esse tipo de oportunidade. E isso aconteceu agora. Então esse é o momento de aproveitar oportunidades. Só que qual que é o ponto também? O ponto é que não adianta eu entrar de cabeça sem ter o mínimo conhecimento, como o William falou, só que esse é um momento em que a gente está vivendo a história e a gente precisa entrar de cabeça no estudo, no conhecimento, para aproveitar a oportunidade, porque tem coisa que está muito cara, coisa que está muito barata também. Mas é difícil a gente identificar isso no momento que a gente está começando, só que é melhor começar agora, porque é melhor começar hoje do que começar amanhã, né? O William falou que os juros compostos são uma força incrível, eles são de fato. Então, uma dica que eu dou é, sempre que você for se apoiar em alguém para tomar suas decisões, não pergunte o que essa pessoa faria, pergunte o que essa pessoa faz com o dinheiro dela, porque eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Então, sobre o que eu daria de dica,
seria dizer o que eu estou fazendo com o meu dinheiro e que eu invisto publicamente. Então o que eu faço é extremamente simples. Eu divido o meu dinheiro em 4 caixinhas. Uma caixinha em negócios no Brasil, em geral, ações. Uma caixinha em negócios nos Estados Unidos, porque grande parte de tudo que a gente consome está em dólar. Parte dos nossos investimentos tem que estar em dólar também, né? 1/4 da minha carteira está em real estate, em geral em fundos imobiliários, e 1/4 em renda fixa. E eu faço isso com o meu dinheiro. E eu rebalanceio ele de acordo com as grandes oscilações. E até hoje ele tem se provado muito eficiente. Eu acredito que eu vou vencer no longo prazo, né? Os estudos históricos dizem isso, o período que eu invisto publicamente diz isso, eu estou muito confiante para o longo prazo também. E junto disso tudo, a maior dica e recomendação de fato que eu poderia dar para os investidores é: formule os seus próprios princípios e seguir por eles, não pelos princípios de outros. Você pode se apoderar de alguns, aprimorar, mas você precisa formar os seus próprios princípios, para que você evite de cometer erros como o que eu quase cometi durante a crise que eu comentei com vocês. Tenha os seus próprios princípios, que eles muitas vezes valem mais do que regras, né, se esses princípios forem éticos. Então, é isso que eu tenho para dizer para o investidor. Muito bem, muito bacana essa nossa conversa. Então, olha, estude, racionalidade, sem ganância e um pouco de cautela nunca faz mal a ninguém, né? Eu realmente quero agradecer essa ótima conversa que a gente teve aqui com o Thiago Nigro, que é mais conhecido como Primo Rico aí na internet, o William Ribeiro, do canal Dinheiro com Você, e o Luiz Alves, da Versa Asset. Muito obrigado pela presença aqui, pela ótima conversa. E você, para rever os nossos programas, você pode acessar cnnbrasilbusiness.com.br. Você encontra todos os nossos vídeos e também a versão do Carteira Inteligente no formato podcast, que também está em todos os agregadores de podcast. A gente volta na próxima semana, sempre para tirar todas as suas dúvidas sobre investimentos e finanças pessoais. Fique ligado e até lá!